assinantes do curso de História do Cristianismo, meu nome é Caio Augusto e hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de patrística, pais apologistas. Eu já falei nos vídeos anteriores, um pouco das principais heresias desse período, das quais os pais apologistas estão tentando combater. Eu já falei um pouco do contexto histórico também da patrística e agora a gente vai começar a falar dos nomes, ou seja, dos pais apologistas em si, Alguns recados importantes. Bom, são dezenas de pais apologistas e a gente não vai conseguir falar de todos, então eu separei aqui nessa aula apenas os principais. Essa aula vai ser dividida em duas partes também. Em uma parte a gente vai falar dos pais do século II, III e na outra parte os pais do século IV e V. A segunda coisa é que, esses pais apologistas deixaram uma série de escritos, uma série de textos, mas a gente não vai conseguir falar desses textos, a gente não vai conseguir entrar em detalhes porque são muitos. Então eu vou falar só as principais características de cada um desses pais apologistas, e vou deixar aí para as próximas aulas para a gente entrar em detalhes em alguns dos textos, beleza? Então vamos lá. Vamos começar por esse aqui, que é considerado o primeiro pai apologista, que é Justino Mártir, Justino Mártir ele vai nascer no ano de 165, ele vai ter o seu apogeu, aí no ano de 165 depois de Cristo, certo? Ele nasce na cidade de Samaria, isso mesmo, lá na Palestina, na Judéia, na província da Judéia, E ele vai morrer em Roma, certo? Ele vai iniciar a sua vida muito focado na filosofia grega. Então ele inicia estudando a filosofia grega, estudando filósofos como Pitágoras, Aristóteles, Platão, para aí depois se adentrar no cristianismo e usar essa filosofia grega em favor do cristianismo, Quando ele se converte, ele vai escrever uma apologia, Lembra o que é uma apologia? A gente falou na aula passada, É uma defesa da fé cristã, A gente tem que lembrar que os pais apologistas estão tentando defender a fé cristã, tanto contra as heresias, aquelas heresias que a gente falou na aula passada, como contra o Império Romano, o Imperador Romano, enfim. Ele vai escrever uma apologia ao Imperador Antônio Pio, no ano de 153 d.C. Nossa, Caio, mas por que ele está tentando defender a fé cristã diante dos imperadores? Porque os imperadores romanos e o povo romano estava perseguindo os cristãos. E eles perseguem os cristãos por vários motivos, Primeiro, porque os imperadores se consideravam deuses e os cristãos não adoravam esses imperadores, e porque os cristãos não seguiam a religião romana, Nesse caso, ele vai defender os cristãos da acusação de ateus. O que é meio estranho, Você vai pensar, poxa, mas como assim os cristãos eram acusados de ateus? Pois bem, os cristãos eram acusados de ateus porque os cristãos não acreditavam na religião romana, não acreditavam nos deuses romanos. Então, para os romanos, os cristãos são ateus. Só que para os cristãos, eles não são ateus. Por quê? Porque eles acreditam em Deus, o Deus cristão, em Cristo. Então, Justino Mártir vai justamente escrever essa apologia falando isso para o imperador. Olha, nós não somos ateus, nós temos Deus. Deus que não é o mesmo que vocês acreditam, mas nós temos um Deus, E ele vai ter esse nome, Mártir, porque ele vai ser martirizado e ele vai ficar conhecido por esse Mártir, Então ele vai ser chamado de Justino Mártir. Depois nós vamos ter um cara muito importante, muito fundamental, que é o Taciano, Aqui não é o ano de nascimento, É o ano em que ele teve o seu apogeu, ou seja, em que ele estava mais produtivo, mais ativo. A gente não sabe exatamente o ano do seu nascimento nem o ano da sua morte, certo? Ele nasceu na Assíria, E se converteu aos 30 anos ao cristianismo. E ele foi discípulo de Justino Mártir. Então, olha que interessante. A gente vai ver que esses pais apologistas, eles vão tendo discípulos e vão criando uma corrente teológica, em conjunto. Ele vai criar uma apologia, essa apologia vai ser chamada de discurso contra os gregos, e nessa apologia ele vai justamente criticar
a filosofia grega e vai criticar o estilo de vida dos gregos e a religião dos gregos. Então é uma apologia contra o paganismo. Então a gente vê que o cristianismo já está começando a se levantar e se colocar contra o paganismo, contra as religiões romanas e contra as religiões gregas. E ele é fundamental para a história do cristianismo, porque é Taciano que vai escrever a primeira harmonia dos evangelhos. Porque até então os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, eram textos soltos. Eram textos que estavam soltos. Quem vai compilar esses textos cronologicamente falando e vai tentar criar uma harmonia entre esses textos, como nós temos hoje na Bíblia, é Taciano. Essa primeira harmonia dos evangelhos vai ser chamada de Diatessaron. E ela vai ser fundamental, é a primeira Bíblia, basicamente, né? Bíblia no sentido de compilação dos evangelhos. Não é o primeiro cânon, tá? Que fique bem claro. Não é o primeiro Novo Testamento, tá? É o primeiro cânon, digamos assim, dos evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João, tá? Então é referente somente a esses 4 textos, certo? Depois nós vamos ter Irineu de Lyon, talvez aí o mais importante dos apologistas, tá? Por quê? Irineu de Lyon ele vai se tornar bispo de Lyon. Lyon é uma região, né, uma cidade que fica na província da Gália. A Gália é onde hoje nós conhecemos como França. Nesse período era uma província do Império Romano, né, Gália. E é importante, talvez um dos mais importantes, porque ele vai escrever vários volumes, né? Ele vai escrever uma coleção de livros, basicamente, chamada Hereses Adversos, onde ele vai combater com muita força os gnósticos. Lembra que eu falei nas aulas passadas das heresias gnósticas, né? A importância que o gnosticismo tem, né? E a formação de vários grupos gnósticos, várias heresias gnósticas. O cara que vai mais combater o gnosticismo, escrevendo centenas não, mas uma coleção de livros contra os gnósticos, é Irineu de Lyon. Então ele tem essa importância aí fundamental contra os gnósticos. Depois nós vamos ter Tertuliano de Cartago. No caso do Tertuliano, eu peço perdão pela minha voz, tá? Tô com a garganta um pouco ruim. No caso de Tertuliano, ele vai ser fundamental porque a gente sabe o ano de nascimento dele e sabe o ano de morte dele. Nasceu no ano 160 e morreu no ano 220. Né? Ele nasceu em Cartago. Cartago é uma importantíssima cidade do norte da África. Cartago era um império, né? O Império Cartaginense que foi derrotado pelos romanos, né? E o norte da África é conquistado pelos romanos, tá? E lá em Cartago ele vai se tornar um advogado. Então ele vai estudar a lei romana, ele vai estudar o direito romano e vai se tornar um advogado. E isso vai ser muito importante porque ele vai usar todo esse conhecimento da área do direito justamente a favor do cristianismo. Né? Ele não se torna bispo, mas ele chega ao cargo de presbítero. Tá? Cargo de presbítero é um cargo abaixo do cargo de bispo. E na cidade de Cartago. Então ele vai ser presbítero de Cartago. Em 207 ele vai romper com a igreja, por quê? Ele vai se converter ao montanismo. Então aquela heresia gnóstica dos montanismos vai seduzir Tertuliano. Mesmo assim, ele escreveu apologia sobre diversos temas, tá? No caso do Tertuliano, eu nem coloquei aqui quais são as obras principais dele, porque são simplesmente dezenas de obras, né? Falando de todos os temas, a Trindade, falando sobre eclesiologia, falando sobre cristologia, falando sobre diversos temas. O que a gente pode destacar de interessante nessas obras, e aí eu peço para vocês pesquisarem essas obras depois, é que como ele era advogado, muitas dessas obras vão ter uma linguagem do direito. Né? Ele vai usar o direito romano, a linguagem do direito, para escrever obras cristãs sobre diversos temas. Tá? E são diversos temas mesmo, tá? Passando desde sexualidade até cotidiano, trabalho, enfim.
Ele vai escrever apologia sobre tudo quanto é tipo de tema, mas vai se converter ao montanismo e vai ser considerado um herege depois, né? Vai romper com a igreja, tá? Depois nós temos Cipriano de Cartago também. No caso de Cipriano, ele vai ser bispo da cidade de Cartago, ou seja, o maior cargo aí da igreja. Ele considerava inválido o batismo dos hereges. Então, todos aqueles montanistas, os gnósticos, esses caras, eles batizavam, né, os seus membros, mas Cipriano vai considerar inválido esses batismos. Então, aqueles grupos montanistas, gnósticos, o batismo deles é inválido para o Cipriano, tá? Cipriano de Cartago, que nasceu no ano 200 e morreu no ano 258. Ele vai escrever uma apologia contra os judeus. Lembra que eu falei para vocês que os pais apologistas estão defendendo a fé contra os romanos, contra as heresias e contra os judeus também, né? Defendendo a fé diante dos judeus? E ele vai defender bastante a divindade de Cristo. Essa divindade que vai ser muito debatida lá no Concílio de Nicéia, no ano 325. Então, os escritos, né, de Cipriano vão ser muito importantes para o Concílio de Nicéia. Né? Os bispos do Concílio de Nicéia vão utilizar os escritos de Cipriano para defender a divindade de Cristo. Tá? Ele era a favor do batismo de crianças. Então, essa ideia de batizar crianças que a gente vê hoje na Igreja Católica, ela não é uma ideia nova, tá? Ela é uma ideia muito antiga, começa aí com Cipriano. Cipriano vai defender sim o batismo de crianças. E as suas principais obras é De Fortunatum, Ecclesiae e Uniquirinium, tá? Ecclesiae é uma obra interessante porque ele vai falar de eclesiologia, ou seja, da organização administrativa da igreja, tá? E aí a gente tem Clemente de Alexandria, tá? Clemente de Alexandria, ele nasceu em Atenas, na Grécia, mas ele vai se mudar para a cidade de Alexandria. Alexandria é a capital do Egito nesse período e é uma das cidades mais importantes do cristianismo. A gente não sabe, a gente não tem muita informação se ele chegou a se tornar bispo ou se ele chegou a ter um cargo dentro da igreja, tá? O fato é que ele vai criar a primeira escola cristã, a primeira escola, a primeira catequese cristã. O que é catequese nesse período aqui, tá? Do cristianismo primitivo. Catequese são escolas de cristãos. A gente tem que lembrar que o cristianismo está se expandindo diante dos gentios, ou seja, diante de romanos, gregos, persas, pessoas que não têm nenhum contato com o cristianismo. E essas pessoas precisam aprender o cristianismo, né? Elas vão se convertendo e elas precisam ter um ensino dos princípios cristãos. E ele vai fundar essa primeira escola, muito importante, a Escola de Alexandria, tá? Que vai formar, né, que vai dar estudos bíblicos para vários povos aí. Então a gente vai ter muita gente vindo do mundo todo para a cidade de Alexandria para estudar aí na escola de Alexandria fundada por Clemente, tá? E essa escola ela também vai ser importante porque ele vai juntar muito da filosofia grega, né, com o cristianismo, especialmente os escritos platônicos, os escritos de Platão, porque a patrística ela é muito fundamentada no platonismo, tá? E as principais obras dele é O Pedagogo, o que faz todo sentido, né? Já que ele cria uma escola, e as Seleções, tá? Então, esses são os principais pais apologistas aí do século II. Na próxima parte do vídeo, a gente vai ver os pais apologistas do século III em diante. Espero que vocês tenham gostado. Me perdoem pela minha voz. Até a próxima.